Botian, de Natsume Soseki. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. 4. A escola mantinha um plantão noturno dos professores em sistema de revezamento. Porém, o Texugo e o Camisa Vermelha estavam dispensados. Perguntei o porquê de os dois serem isentados dessa obrigação óbvia e fui informado de que era devido ao seu status de Sonin, título obtido por decreto imperial. Que repulsivo! É injusto receber um salário alto, trabalhar pouco e ainda por cima ser dispensado do plantão noturno. Essa regra fora criada para a conveniência deles, e aparentemente exibiam o semblante de quem julga isso tudo muito natural. Como conseguem ser tão descarados? É de extrema injustiça, mas, segundo a explicação do porco-espinho, por mais que uma pessoa proteste contra uma injustiça, ela não será ouvida. De minha parte, não importa se são uma, duas ou mais pessoas. O que é correto deve ser ouvido. Complementando seu conselho, o porco-espinho citou a expressão inglesa "might is right". Sem entender claramente o que ele queria dizer, indaguei e ele me explicou que a expressão significava que o direito está na mão dos poderosos. Eu sabia disso havia tempos. A explicação do porco-espinho era desnecessária. Seja como for, o direito dos poderosos e o plantão noturno eram duas questões diversas. Quem concordaria que o Texugo e o Camisa Vermelha são poderosos? Argumentações à parte, finalmente chegara a minha vez de me encarregar desse plantão noturno. Por ter um temperamento irritadiço, não consigo sentir que de fato dormi se não deitar confortavelmente em minha própria roupa de cama. Desde criança, praticamente nunca pernoitei na casa de um amigo. E, se me sentia mal até dormindo na casa de amigos, o plantão noturno da escola era ainda mais desagradável para mim. Por mais odioso que fosse, não me restava alternativa, posto que essa obrigação estava embutida no salário de 40 ienes. Logo, precisava executá-la, mesmo a contragosto. Depois de os professores e alunos saírem e eu ficar sozinho, me senti bastante ocioso. A sala do plantonista se situava na extremidade oeste dos dormitórios, atrás do prédio onde ficavam as salas de aula. Entrei nela para ver como era, mas devido aos raios do sol poente batendo diretamente dentro dela, o calor era insuportável. Mesmo sendo outono, o calor não arrefecia no interior. Terminei o jantar que me trouxeram, o mesmo distribuído aos alunos, e me espantei com um gosto horrível. Como os rapazes poderiam se mostrar tão enérgicos comendo uma gororoba detestável como aquela? E deveriam ser considerados heróis por terminarem às pressas seu jantar às 4:30 da tarde. Jantei, mas como ainda estava claro, não havia razão para me deitar. Senti vontade de ir até as termas para uma ablução. Ignorava se poderia ou não sair durante o plantão noturno, mas não conseguiria suportar o infortúnio de passar a noite inteira olhando para o teto como um prisioneiro condenado a uma longa pena. Quando vim à escola pela primeira vez, achei estranho ao perguntar pelo encarregado do plantão noturno e ouvir do zelador que ele saíra um momento para resolver um assunto. Mas agora que chegara a minha vez de dar plantão, me lembrei do caso. Logo, não havia problemas em sair. Quando anunciei ao zelador que sairia por um momento, ele me perguntou se eu iria resolver algum assunto e eu respondi que iria tomar banho nas termas, partindo sem mais delongas. Infelizmente, eu esquecera a toalha vermelha na pensão, mas decidi naquele dia pegar uma emprestada no local. Gastei bastante tempo entrando e saindo da banheira, e quando finalmente anoiteceu, peguei o trem até a estação Comati. Da estação eram 4 quadras até a escola. Comecei a andar despreocupadamente quando, na direção contrária, apareceu o Texugo. Deveria estar planejando ir de trem até as termas. Vinha a passos rápidos, mas quando olhou para meu rosto ao nos cruzarmos, eu o cumprimentei com um leve movimento de cabeça. Foi quando ele me perguntou com ar grave: "Se não estou enganado, hoje não era sua vez no plantão noturno?"
O que ele queria dizer com esse "se não estou enganado"? Ele próprio me comunicara 2 horas antes que hoje seria meu primeiro plantão noturno e me agradecer antecipadamente pelo esforço. Fiquei furioso e acabei respondendo: sim, é meu plantão. Justamente por isso estou voltando para permanecer de vigília toda a noite, com certeza. E retomei o passo. Ao chegar ao cruzamento de Tatemati, foi a vez de dar de cara com o porco-espinho. Que lugarzinho pequeno! Basta sair e andar um pouco para inevitavelmente trombar com alguém. Diga-me, não era seu plantão noturno? Indagou ele. Exatamente, respondi. Não é irregular o encarregado do plantão sair para andar por aí desse jeito? Replicou. Nem um pouco. O irregular seria não sair para andar. Vangloriei-me. Esse seu relaxamento pode causar problemas. Se você esbarrar com o diretor ou o vice-diretor, as coisas complicarão para seu lado, afirmou o porco-espinho, de um jeito incomum. Pois acabei de dar de cara com o diretor. Ele elogiou meu passeio, concordando que no calor o plantão noturno pode ser exaustivo sem uma escapada. Informei. E como a história toda estava se tornando cansativa, me apressei em retornar para a escola. Logo anoiteceu. Chamei o zelador até a sala dos plotonistas e conversamos por cerca de 2 horas, mas como isso também me enfadou, mesmo não podendo dormir, resolvi me deitar. Vesti um pijama, suspendi o mosquiteiro, puxei a coberta vermelha e caí ruidosamente de decúbito dorsal na cama, contemplando o teto. Desde a infância tinha esse hábito de me jogar na cama ruidosamente de barriga para cima. Péssimo hábito. Veio reclamar comigo certa vez um estudante de direito, morador no segundo andar da pensão em Ogawa-Machi, na qual eu ocupava um quarto no andar inferior. Estudantes de direito costumam ter constituição fraca, mas são dotados do tom da palavra. E como esse estudante discutisse longamente proferindo asneiras, esclareci que minhas nádegas não poderiam ser responsabilizadas pelo barulho na hora de eu ir dormir. O prédio da pensão era de má qualidade. Baixei a crista dele afirmando que, se quisesse reclamar, que o fizesse diretamente com o dono da pensão. Como a sala do plantonista se situava no segundo andar, não haveria problema, por mais que eu fizesse barulho ao me jogar sobre o soalho para me deitar. Se não me jogo com energia, não consigo sentir o verdadeiro prazer de dormir. Quando espichei as pernas agradavelmente, alguma coisa saltou sobre elas. Senti uma aspereza, mas como não pareciam ser pulgas, agitei espantado as pernas 2 ou 3 vezes dentro das cobertas. Ao fazê-lo, as coisas de áspero aspecto de repente cresceram em número e senti 5 ou 6 delas em minha canela, 2 ou 3 nas coxas e uma sendo esmagada sob minhas nádegas, mas somente quando uma outra saltou até meu umbigo, eu finalmente me espantei. Levantei-me de pronto e, ao virar a coberta do avesso, de dentro do futon saltaram uns 50 ou 60 gafanhotos. Quando eu ignorava o que era, sentia uma sensação estranha dentro de mim. Mas assim que descobri, subitamente me encolerizei. Seus gafanhotos insignificantes, como ousam assustar alguém? Pois vão se ver comigo. Peguei o travesseiro às pressas e os açoitei 2 ou 3 vezes, mas como o inimigo era por demais diminuto, não via resultado, por mais que lançasse o travesseiro com toda a força sobre eles. Sem opção, voltei a sentar sobre o futon e bati indistintamente em todas as direções, como se costuma fazer ao espantar o tatame com uma esteira enrolada para retirar a fuligem. Espantados, os gafanhotos pulavam sob a força do travesseiro e se chocavam contra mim, vindo se pregar em meus ombros, cabeça e ponta do nariz. Sendo impossível acertar com o travesseiro os que se colaram no meu rosto, fui obrigado a pegá-los e jogá-los para longe com ímpeto. Eu me irritava porque, por mais força que usasse para lançá-los, como eles iam se chocar contra o mosquiteiro, este balouçava delicadamente e eles em nada eram afetados. Conforme lhes batia,
Eles se mantinham presos ao mosquiteiro. Não havia possibilidade de morrerem. Cerca de meia hora depois, os gafanhotos foram exterminados. Trouxe uma vassoura e varri as carcaças. O zelador apareceu e perguntou se estava acontecendo algo, ao que eu admoestei dizendo: não existe lugar no mundo onde se criem gafanhotos dentro da cama. Que imbecil! O zelador se defendeu alegando desconhecimento do caso. Sua ignorância não resolverá a situação. Bradei. Joguei a vassoura na varanda e o zelador timidamente a recolheu e partiu, levando-a ao ombro. De imediato chamei 3 pensionistas, representantes da totalidade dos estudantes. Ao fazê-lo, 6 deles apareceram. Que importa se são 6 ou 10? Ainda de pijamas, arregacei as mangas e iniciei o interrogatório. Por que enfiaram gafanhotos na minha cama? O que são gafanhotos? Perguntou o estudante mais à frente. Sua calma absoluta me enfurecia. Nessa escola não só o diretor, mas até os alunos parecem usar palavras tortuosas. Não sabe o que são gafanhotos? Não seja por isso. Vou lhe mostrar. Revidei, mas infelizmente varrera todos e não sobrara um sequer. Chamei outra vez o zelador e lhe ordenei que trouxesse de volta os insetos. Já os joguei na lata de lixo. Deseja que os recolha? Perguntou. Sim, faça isso sem demora. O zelador saiu às pressas e finalmente voltou trazendo sobre uma folha de papel uma dezena de gafanhotos. É uma lástima de fato, mas por estar escuro, infelizmente só encontrei estes. Amanhã poderei recolher mais. Prontificou-se. Até o zelador é um idiota. Mostrei um gafanhoto ao estudante. Vê, é este inseto. Com todo esse corpanzil, você não sabe o que é um gafanhoto? Mas isso é um saltão, pois não? O rapaz de rosto redondo postado à frente e à esquerda de modo atrevido me deixou sem argumentos. Seu estúpido, gafanhotos, saltões, são tudo a mesma coisa. E pare com esse pois não ao se dirigir a um professor. Soa como pirão, que só se come como acompanhamento de peixe. Imaginei tê-lo pressionado, mas ele contra-atacou. Pois não e pirão são diferentes, pois não? Por mais que eu dissesse, ele insistia em usar o tal pois não. Sejam gafanhotos ou saltões, por que os colocaram dentro da minha cama? Quando foi que lhes pedi para fazer algo semelhante? Ninguém os colocou. Então por que eles estão lá? Saltões adoram lugares quentinhos. Deve ter se acomodado por conta própria. Não diga asneiras, como se gafanhotos entrassem sozinhos em uma cama. Eles foram colocados. Desembuchem. Por que foram irresponsáveis a este ponto? Não podemos explicar algo que não fizemos. Que patifes! Se não podem confessar o próprio ato, não deveriam tê-lo feito desde o início. A menos que eu lhes apresente alguma prova, fingirão inocência e me irritarão descaradamente. Quando eu estava no ginásio, eu também aprontava das minhas. Contudo, quando me perguntavam quem fora o autor, nenhuma vez sequer hesitei ou me acovardei. Não há meio termo. O que se fez, se fez. O que não se fez, não se fez. E por mais que eu tivesse aprontado, era sincero. Se for para mentir, para escapar de um castigo, não se deve desde o início traquinar. Afinal, aprontar e ser punido são 2 lados da mesma moeda. É por haver punição que se pode praticar boas estrepolias. Não deve existir lugar no mundo onde esteja em voga se admitir uma natureza torpe. É certo que esses sujeitos, depois de formados e trabalhando, serão do tipo que toma dinheiro emprestado, mas não devolve. Para que, afinal, estão na escola ginasial? Entram para mentir, ludibriar e fazer vilanias às escondidas, descaradamente, para depois de formados se enganarem, cheios de arrogância, achando que receberam uma boa educação, ignóbeis e solentes. Discutir com sincofantas com ponto de vista tão corrompidos me enojava. Se não querem falar, não falem. É uma lástima que estudantes do ginásio como vocês não saibam distinguir entre elegância e grosseria. Disparei e despachei os 6.
Não sou muito refinado nas palavras e atitudes, mas minha elegância de sentimentos supera muitíssimo a desses indivíduos. Os 6 se retiraram calmamente. Por fora tinham um ar mais altivo do que eu, professor deles. De fato, era ainda mais repulsivo pela tranquilidade que aparentavam. Eu mesmo dificilmente teria tamanha audácia. Estendi-me de volta na cama, mas toda a confusão de há pouco permitiu que mosquitos penetrassem no mosquiteiro e zunissem de modo intermitente. Como daria um enorme trabalho queimar cada um deles com uma vela de mão, preferi soltar os ganchos do mosquiteiro, o dobrei ao comprido e, ao sacudi-lo em todas as direções no centro do quarto, uma das argolas atingiu o dorso de minha mão com toda a força. Quando me deitei pela terceira vez, estava um pouco mais calmo, porém incapaz de dormir. Meu relógio indicava 10h30. Refleti bem sobre o lugar problemático onde eu viera parar. Pobres professores ginasiais, se, para onde quer que fossem, tivessem de lidar com selvagens como esses. Incrível os professores não se tornarem uma espécie em extinção. Eles devem se tornar muito perseverantes e obstinados. Decerto eu não suportaria. Pensando assim, só tenho a reverenciar alguém como Kiyo. Apesar de ser uma senhora sem instrução e posição social, é altamente admirável como ser humano. Até agora nunca me sentira grato em particular por tanta dedicação dela para comigo. Mas sozinho em um local tão remoto pela primeira vez, compreendo sua afabilidade. Se deseja tanto comer sassami de Etigô, mereceria que eu fosse expressamente até Etigô comprá-lo para ela. Kiyo asseverava que eu era alguém de temperamento sem ambições e íntegro. Mas ela merecia mais elogios do que eu por ser uma pessoa maravilhosa. Enquanto me virava na cama pensando em Kiyo, de repente acima de minha cabeça, um bum 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 cadenciado se fez ouvir como se o segundo andar estivesse prestes a desmoronar sob as pisadas no soalho de, em termos numéricos, umas 30 ou 40 pessoas. Em seguida, um grito comparável ao som dos passos foi emitido. Levantei-me da cama num sobressalto, imaginando assustado o que estaria acontecendo. Mas logo no meio desse pulo percebi que eram os estudantes agindo com impetuosidade em retaliação ao que acabara de acontecer. A culpa não desaparecerá enquanto vocês não admitirem o erro cometido, eu disse para mim mesmo. Vocês sabem muito bem que erro foi esse. Seria mais natural que dormissem e viessem se desculpar, arrependidos, amanhã pela manhã. Mesmo que não chegassem a ponto de se desculpar, deveriam ir dormir quietinhos em sinal de contrição. Em vez disso, que barulho horrível é esse, afinal? Não foi para criarem porcos que construíram o dormitório. Parem com essas loucuras. Vocês vão se ver comigo. Ainda de pijamas, saí da sala do plantonista e galguei em 3 passadas e meia a escada até o andar superior. Então, estranhamente, todo o barulho que até o momento com certeza se ouvia acima de minha cabeça se acalmou por completo e não se ouvia voz humana ou ruído de passos. Inacreditável. Com as lâmpadas já apagadas, era impossível distinguir qualquer coisa no escuro, mas se pressentiria a presença ou não de alguém. E não parecia haver nem mesmo um rato escondido ao longo do corredor, que atravessava o andar de leste a oeste. A extremidade do corredor era iluminada pelos raios da lua que deixavam aquela área bastante clara. Há algo errado aqui. Desde criança eu tinha o hábito de sonhar bastante e de me levantar no meio do sonho balbuciando palavras incompreensíveis, o que provocava risos nas pessoas. Quando tinha 16 ou 17 anos, sonhei certa noite haver recolhido do chão um diamante e me levantei sobressaltado, sacudindo com força meu irmão, que estava ao meu lado, perguntando-lhe o que acontecera com o tal diamante. Nos 3 dias seguintes fui objeto de chacota pelo pessoal de casa e me senti completamente arrasado. O que acontece agora talvez seja também um sonho. Porém, eu refletia no meio do corredor que era inegável o barulho ensurdecedor, quando da extremidade iluminada pelo luar, ecoaram em uníssono 30 ou 40 vozes gritando.
Um, dois, três, ya! E, instantes depois, houve novo som de passos cadenciados sobre o soalho, como os de há pouco. Ora, não era sonho, é tudo real. Fiquem quietos, já é de madrugada! Bradei com uma voz que procurava não me deixar vencer por eles, e comecei a correr para a extremidade oposta do corredor. O caminho que eu percorria estava escuro e meu único ponto de referência era a luz do luar visível na outra ponta. Correra alguns metros quando bati a canela contra algo grande e duro. Enquanto a dor repercutia até minha cabeça, meu corpo se projetou adiante. Que animais! Tentei me levantar, mas me vi incapaz de correr. Queria avançar, mas as pernas não respondiam. Irritado, saltitei numa perna só, mas tudo voltara ao total silêncio, sem som de passos ou vozes humanas. Por mais que o ser humano seja covarde, era improvável tanta covardia reunida. Verdadeiros porcos. Tendo chegado a esse ponto, não arredarei pé até arrancar esses sujeitos de seu esconderijo e obrigá-los a se desculpar. Determinado a fazê-lo, resolvi inspecionar o interior de um dos quartos, mas não conseguia abrir a porta. Não saberia dizer se estava trancada à chave ou se haveria uma pilha de mesas ou outros móveis bloqueando-a por dentro. Porém, por mais que empurrasse, não abria. Tentei em seguida o quarto do lado norte, em frente. Logicamente, a porta também estava fechada. Enquanto me irritava tentando abrir as portas e puxar para fora os patifes, na extremidade leste um novo grito de guerra e passos cadenciados começaram. Esses velhacos de leste e oeste estão mancomunados para me fazer de idiota. Pensei, mas ignorava como agir. Confesso, com toda a sinceridade, que o que tenho de audácia me falta em inteligência. Nessas horas perco completamente a noção do que fazer. Embora não saiba, não tenho intenção de desistir. Seria uma vergonha para mim deixar as coisas do jeito que estão. Seria uma lástima se me dissessem que um filho de Edo não tem brios. Seria uma desonra para o resto da vida se achassem que eu acabara indo choramingar na cama por não ter sabido lidar com um bando de pirralhos ranhentos durante meu plantão noturno. Meus ancestrais foram vassalos diretos do Shogun. A linhagem remonta ao imperador Genji Seiwa, e sou descendente do samurai Manjiro Tada. Nasci em berço diferente do desses caipiras. Apenas me entristece essa minha falta de inteligência. Somente me embaraça não saber como agir. Embaraçado, sim. Vencido, jamais. Sou sincero e não sei o que fazer. As pessoas sinceras não vencem na sociedade, mas, pensando bem, quem vence afinal? Se não conseguir ainda esta noite, obterei vitória amanhã. Se não for possível vencer amanhã, então será no dia seguinte. Se não conseguir no dia seguinte, mandarei me trazerem uma marmita da pensão e permanecerei aqui até a vitória final. Tendo decidido assim, sentei-me de pernas cruzadas no meio do corredor, à espera do alvorecer. Mosquitos surgiram zumbindo ao meu redor, mas eu pouco me importava. Passei a mão na canela que acabara de bater e senti algo pegajoso. Certamente estava sangrando. Pode sangrar à vontade, isso me é indiferente. Aos poucos o cansaço se apoderou de mim e acabei adormecendo. Como fazia barulho, ao acordar levantei-me de sobressalto praguejando. A porta à direita de onde eu estava sentado estava semiaberta e 2 estudantes se postavam na minha frente. Retomei a razão e, assustado, segurei e puxei com toda a força a perna de um deles, que caiu de costas no chão. Tome para prender. Atirei-me sobre o outro que estava um pouco hesitante, pressionei seu ombro e lhe apliquei 2 ou 3 safanões, e ele, pasmo, apenas piscava os olhos sem esboçar reação. Venham até minha sala, ordenei, e eles covardemente me seguiram sem dizer um ai. Amanhecia. Comecei a interrogar esses 2 na sala do plantonista, mas mesmo tratando-os com firmeza, eles fingiam ignorância, perseverando em sua inocência e negando-se a confessar. Enquanto isso, os estudantes desciam uns após os outros do 2º andar, para se reunir na sala do plantonista.
Notei suas pálpebras pesadas de sono. Patifes. Que homens são vocês que, com apenas uma noite sem dormir, exibem tal fisionomia? Mandei que fossem lavar o rosto e voltassem para conversarmos, mas nenhum deles acatou minha ordem. Interpelava esses quase 50 estudantes por cerca de uma hora quando o texugo apareceu de súbito. Mais tarde, tomei conhecimento de que o zelador fora expressamente informá-lo sobre a confusão que ocorria na escola. Era uma completa falta de senso chamar o diretor por um assunto tão ordinário. Justamente por isso, ele não passa de um mero zelador de escola ginasial. O diretor ouviu minhas explicações e também as justificativas dos estudantes. Em seguida, ordenou-lhes que fossem à escola normalmente até que ele pudesse decidir sobre o caso. E deu-lhes permissão para se retirarem, mandando que se apressassem para lavar o rosto e tomar o café da manhã. Caso contrário, chegariam atrasados. Atitude indulgente. Se fosse eu, no ato expulsaria da escola os pensionistas, sem exceção. É por agir com tanta comiseração que os estudantes ridicularizam os plantonistas. Ademais, virando-se para mim, sugeriu: com certeza você deve estar exausto com tantas preocupações. Que tal tirar o dia de folga? Respondi a ele o seguinte: não estive nem um pouco preocupado. Mesmo que algo assim aconteça todas as noites, enquanto estiver vivo, não me preocuparei. Vou dar aulas. Se não conseguisse exercer meu ofício por uma noite insone, devolveria à escola o equivalente do salário recebido. Ignoro o que o diretor pensou, mas após me fitar por um tempo, comentou que meu rosto estava bastante inchado, bem que eu sentira minha face um pouco pesada. Além disso, tinha coceiras nas bochechas. Certamente fora picado pelos mosquitos. Enquanto coçava todo o rosto, expliquei-lhe que, por mais que meu rosto estivesse entumecido, isso não prejudicaria minha capacidade de falar, e não haveria problemas em ministrar as aulas. O diretor sorriu e elogiou minha forte determinação. Na realidade, não parecia um elogio, mas mera troça.